todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né, do estudo de produção de hortaliças biodinâmicas. Este encontro, esse curso, né, de produção de hortaliças biodinâmicas é realizado pela pós-graduação em design de ecovilas e assentamentos sustentáveis, que é da Unital, né, e a Associação Proecovilas, né, que é uma ecovila que está sendo implantada aqui em São José dos Campos. Eu vou pedir daqui a pouquinho para o professor Ademir Fernando Morelli, que é professor dessa pós-graduação e também membro da Associação Proecovilas, para apresentar um pouquinho dessa proposta para vocês conhecerem. Mas, no momento, eu vou explicar para vocês. Nós tivemos 5 pessoas inscritas, oficialmente no curso, e 18 pessoas interessadas. Então, nós, em vez de a gente adiar mais uma semana, né, a gente achou melhor fazer uma aula inaugural para explicar bem direitinho para vocês como vai funcionar o curso e também para ter a oportunidade de ter uma apresentação mais adequada de vocês. E a minha apresentação também, porque a primeira aula é sempre a apresentação e o início de um conteúdo. E a gente vai poder aproveitar melhor os próximos conteúdos se a gente já faz a apresentação hoje, né? E então nós vamos ter um encontro a mais. Queria saber se as pessoas inscritas que estão aqui se concordam a gente ter uma aula a mais. Aurélio, Kátia, Mariana, tudo bem? Nós temos mais inscritos, mas eles não chegaram ainda. Devem estar entrando aí. Eu estou monitorando no WhatsApp, caso alguém entre com dificuldade, alguma coisa, pode ficar tranquila, viu? Tá certo, muito obrigada. Então, professor, gostaria que o senhor fizesse, então, explicasse um pouquinho, né, essa iniciativa da pós-graduação. Tudo bem. Então, boa noite a todos, né? Eu sou Ademir Fernando Morelli, né, coordenador do curso de especialização, né, em design de assentamentos sustentáveis e ecovila. Inicialmente, agradeço a presença de todos e eu vou falar um pouco primeiro sobre quem organiza esse curso, né? Então, a ideia do curso surgiu na Associação Proecovilas, que é uma organização, né, não governamental que tem como objetivo difundir, né, os conhecimentos e também lutar pela causa, né, das ecovilas, dos assentamentos sustentáveis. Então, nós temos já uma questão que as ecovilas, elas são, a maioria das ecovilas no Brasil são irregulares, né? A legislação ela é muito arcaica, ela não abrange os novos modelos de urbanização, né? Então, nós estamos sempre, né, nos empenhando muito em mudar essa legislação, atualizá-la, e conseguimos uma grande vitória em São José dos Campos, em que nós conseguimos mudar a legislação, prever, né, um dos primeiros municípios no Brasil, se não o primeiro, né, a prever ecovilas e assentamentos sustentáveis no plano diretor. E ela já também permite, em determinadas zonas, né, do seu município, já que se tenha ecovilas, né? Então, isso foi um grande avanço, e nós queremos levar, né, também, tá, para os demais municípios. Então, nós estamos empenhados, né, que as ecovilas, tanto do ponto de vista do conhecimento, né, como também do ponto de vista legal e acesso às pessoas, né? Então, existe um movimento muito grande de o êxodo urbano, né? Se colocam aí os neo-rurais, né? E essas pessoas, muitas vezes, têm muita vontade, mas estão despreparadas, né, para poder começar, né, fazer a transição para uma vida em ecovilas ou uma vida mais sustentável, né, nos espaços não só rurais, até mesmo no urbano. Então, esse é o nosso objetivo.
E a nossa associação, né, ela então entrou em contato com a Unital, fez uma parceria, e aí nós abrimos um curso de especialização, creio, né, nós procuramos, que é um dos primeiros, né, eu sempre falo assim, ou o primeiro aqui no Brasil, né, esse curso, nesse nível. Então, a gente fica muito orgulhoso, né, temos aí essa primeira turma, e está sendo maravilhoso, a experiência, né, os alunos estão gostando muito, então fica o convite também para vocês conhecerem um pouco mais sobre o curso de especialização, né, em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas. A palavra design é porque todos, né, de uma certa forma, estão planejando, estão projetando o espaço, né? Então, à medida que a gente usa a permacultura, né, a gente vê que todos nós podemos ser transformadores, né? E isso é muito importante. A ideia de colocar cursos também, né, cursos livres como esse da Luciana, né, desenvolvido em parceria, né, com a Associação Pro Ecovilas, é muito importante, porque também permite, né, o acesso, permite a difusão, não só da ecovila, mas de temas relacionados, porque a segurança alimentar numa ecovila é fundamental. Produção orgânica, né, produção com uma ênfase também na biodinâmica, então isso é segurança, de uma certa forma, o que a gente quer, né, é a autossuficiência, a gente sabe que é muito difícil, mas a autossuficiência ela dá segurança, e produzir o próprio alimento também, né, é libertador, né, isso é muito importante, né? As pessoas estão ali numa encruzilhada, às vezes na cidade, né, trabalhando muito, ganhando muito pouco, às vezes não tendo nem acesso para a própria alimentação. Aí, quando ele consegue fazer essa transição, ele vê que no espaço que ele consegue produzir alimentos, ele está se libertando. Também isso é importante, né? É a criação de uma autonomia, né, professor? Sim, exatamente. Bom, então esse curso, pessoal, curso de produção de hortaliças biodinâmicas no campo e na cidade, ele permite, né, ele vai trazer bases para gerar conhecimento, tanto para as pessoas que estão no campo e querem ter uma produção comercial, ele vai dar toda essa base para isso, quanto para as pessoas que estão na cidade e às vezes têm um espaço de um quintal ou querem pelo menos produzir alguma coisa no seu apartamento, né? Então, eu já realizo esse curso através da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, desde o início, online, né? Desde o início da pandemia, e anteriormente eu já realizo desde 2010, né? Pela Associação Biodinâmica presencialmente. Então, um curso assim já bastante estruturado, bem organizado, como vocês vão ver. Sejam bem-vindos aí, Marcelo, irmão do Marcelo, Vitor. Eu esqueci o nome do irmão do Marcelo. Abra o áudio. É só apertar o microfoninho. Aí. É o Márcio. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Mesmo. Tudo bem, Luciana? Tudo bem? Tudo bem. Muito contente de vocês. São companheiros lá de Botucatu. Isso. Que bom. Estamos felizes também. Bom, os pais, Cláudia, os pais do Vitor, lá da sala do Lucas. Tudo bem, Cláudia? Chegou também aí o Bruno, né, Cardoso, se puder abrir a câmera, por favor. A Denise Artioli também chegou agora. Eu gostaria, só para vocês que chegaram agora, só avisar que nós tivemos 5 pessoas inscritas e 18 interessados. Em função desse número de 18 pessoas interessadas, que provavelmente tiveram alguma dificuldade de fazer inscrição até o dia 8, muitas pessoas têm dificuldade de acesso à plataforma e precisam fazer parcelamento do curso, entre outras coisas, né? E aí a gente vai depois fazer uma explicação, e se vocês nos permitirem, no caso do Marcelo, a Kátia, a Mariana, o Aurélio já concordaram, né, da gente ter essa aula inaugural para explicação de como vai ser o curso, as atividades, a apresentação de vocês,
e nós termos, num outro momento, né, assim, a partir da semana que vem, o início das aulas propriamente dito. Tudo bem para vocês? Nós vamos ter uma aula a mais, tá bom? Tranquilo? Então tá bom, muito obrigada. Bom, pessoal, o Bruno é meu seguidor do Facebook, que sempre me pede, me manda uma aula, professora, me manda uma aula. Não é, Bruno? Seja bem-vindo, viu? Estou contente. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Boa noite para vocês. Boa noite. Então, pessoal, vamos dar início. Eu vou começar apresentando o curso e aí, na sequência, eu vou estar pedindo para vocês se apresentarem, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Vou começar aqui compartilhando, só um minutinho. Todos estão vendo a minha apresentação? Ok. Tá certo, pessoal. Então, como eu falei para vocês, esse curso, né, de produção de hortaliças biodinâmicas no campo e na cidade é o primeiro módulo. Este módulo é um módulo básico, que dá os princípios básicos da agricultura biodinâmica e orgânica, né? Também agroecológica. E eu vou estar explicando para vocês essas diferenças. Como eu falei, ele aborda vai dar bases desde uma produção comercial no campo até uma produção mais singela, mais assim, simples, que a pessoa queira desenvolver na cidade, né? Eu sou engenheira agrônoma da Universidade Federal de Goiás, me formei lá em 94. O Aurélio lembra, não lembra porque não tinha entrado, mas é mais ou menos meu conterrâneo aí, né? Eu me tornei especialista em agricultura biodinâmica e mestre em horticultura pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp de Botucatu, a Faculdade de Ciências Agronômicas. E agora estou cursando, né, a pós-graduação em Design de Ecovilas e Assentamentos Sustentáveis. E estou muito feliz que a universidade, né, me convidou para estar realizando esse primeiro curso livre através da sua plataforma, né? Então, gratidão aí à universidade pela oportunidade. Meu nome é Luciana Gomes de Almeida, né? Eu atuo como consultora em planejamento e produção de hortaliças orgânicas e biodinâmicas desde que eu me formei, em 1994, né? E nessa ocasião eu tive a sorte, né, a felicidade de, logo que eu me formei, em 95 até 98, iniciar o trabalho na Associação de Agricultura Orgânica, AO, que fica em São Paulo. Eu, recém-formada, tive o prazer de desenvolver o primeiro projeto de transição agroecológica de agricultores convencionais, agricultores com uma produção comercial muito grande de produção de hortaliças na região de Ibiúna, que estavam, assim, levava a produção de cereais e voltava com dívidas, por causa do frete, por causa de tudo, né, que eles passavam, porque o preço estava muito baixo, e aí voltavam com dívidas de custo da viagem, do frete, entre outras dificuldades, né? E nesse projeto que eu participei na Associação de Agricultura Orgânica, eu trabalhei a transição agroecológica de agricultores da região de Ibiúna, que é o cinturão verde do estado de São Paulo, né? O projeto deu muito certo, foi possível, né, realmente a transição de várias famílias, entre eles o início da produção agroecológica do meu ex-marido, que começou, né, a produzir agricultura orgânica naquela época. E aí, então, nessa ocasião, eu fui convidada pela empresa Horta e Arte, que era uma associação de produtores orgânicos, a ser gerente de planejamento da produção,
nesses 3 anos, eu aprendi a trabalhar e com os agricultores eu aprendi como fazer, né, o planejamento da produção para atender regularmente o mercado. E aí, nessa ocasião, a Artearte me convidou para dar assistência técnica para os agricultores na região de Ibiúna e desenvolver vários projetos de transição agroecológica de agricultores na região. O projeto cresceu tanto, né, que nesses quase 10 anos, a Hortiarte, que começou entregando em um pequeno supermercado em São Paulo, passou a entregar em mais de 1.000 lojas de supermercado em São Paulo. Ela começou com um faturamento inicial aí de R$30 mil por mês e chegou a 1.800.000 por mês, né? Ela ainda permanece no mercado, né? Ela foi a primeira empresa a entregar em supermercados em São Paulo e ela depois abriu muitas oportunidades para outras empresas surgirem. A concorrência foi muito grande, ela sofreu esse impacto da concorrência e acabou se tornando mais uma empresa, né? E depois o próprio supermercado ele passa a ter a marca própria, né? O Pão de Açúcar passa a ter a marca Taek, que é a marca orgânica do Pão de Açúcar, o Carrefour passa a ter a marca Viver, e aí a Horta e Arte passa a ser apenas uma embaladora de produtos. Essa perda de identidade, de ter a própria marca no mercado, né, causou uma queda muito grande na empresa, e ela realmente, desde 2008, ela que tinha uma equipe técnica de mais de 8 agrônomos, ela passou realmente não pôde, na ocasião, ter mais uma equipe técnica. Nessa ocasião, meu filho tinha 7 anos, e aí eu queria tanto que ele estudasse numa escola Waldorf, né? Em 2005, eu fiz 2004, eu fiz o curso fundamental de agricultura biodinâmica em Botucatu, um curso de 1 ano, e em 2005 eu fiz a pós-graduação, que é o módulo a mais que é feito, onde a gente recebe o certificado de especialização. E nessa ocasião, a Associação Biodinâmica me conheceu o meu trabalho, eu me tornei consultora da Associação Biodinâmica, já antes de 2008, mas em 2007, quando eu me mudo para Botucatu para que meu filho estudasse na escola Waldorf, junto aí com o Vitor, né? Já desde o primeiro ano, eu me torno funcionária da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, como responsável pelos gerentes de consultoria e projetos. Aí, nessa ocasião, a gente passa a desenvolver projetos no Brasil todo, né? Desde o Rio Grande do Sul até no Norte, Nordeste, e sempre difundindo a agricultura biodinâmica, eu também trabalhando como consultora e como gerente de consultoria e projeto, né? Aí eu trabalhei para o SEBRAE, através da Associação Biodinâmica, e vários outros projetos governamentais e não governamentais também. Mas em 2017, né, eu achei assim que o meu caminho em Botucatu, eu já havia trilhado muita coisa, aprendi muito com a Associação Biodinâmica, nas consultorias particulares, e que tinha feito o meu mestrado e queria novas oportunidades. Foi quando eu participei de um edital em 2017, está aqui cortado, né, eu não coloquei, para trabalhar como consultora em agroecologia do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial no Espírito Santo e na Bahia, da empresa Suzano. Então, eu passei a trabalhar como consultora de agroecologia de uma empresa que queria promover a autonomia de pequenos agricultores que estavam no entorno das fazendas. É um projeto de compensação ambiental. A empresa acaba causando algum impacto, né? Seja no meio ambiente, seja até assim, dificultando de alguma forma o acesso das pessoas à internet, a vários impactos, e
e também, de alguma forma, altera a oportunidade dessas pessoas cultivarem, né? Porque o eucalipto, vocês sabem, é uma planta assim bastante impactante e é o principal produto da empresa Suzano, né? Então, ela tem vários programas de melhoria da qualidade de vida dos agricultores do entorno através da agroecologia. E eu tive grandes oportunidades lá no Espírito Santo e na Bahia, mas realmente viver assim longe, né, do estado de São Paulo, para quem já estava aqui há muitos anos, né, não foi fácil, e eu consegui a minha transferência aqui para o Vale do Paraíba. Hoje eu moro em Taubaté. Eu fui de 2019 a 2021 coordenadora desse programa aqui na região, trabalhando com mais de 100 famílias de agricultores nessa transição agroecológica, né? E conseguimos resultados muito positivos aqui nessa região. A empresa teve uma grande mudança, né? E nessa mudança, a gente muda a forma de trabalhar e eu me torno, então, desde maio de 2021, técnica de fortalecimento produtivo sênior do Programa de Desenvolvimento Social da Suzano, atuando ainda na produção de hortaliças agroecológicas, só que agora com pessoas na linha da vulnerabilidade social. Então, estamos implantando hortas comunitárias na cidade, porque, infelizmente, a maior parte das pessoas em vulnerabilidade social estão na cidade, né? E nessa situação de pandemia, é o dever da empresa contribuir com essa redução da pobreza, né? Então, ela tem uma meta muito bonita de tirar, no Brasil todo, 200 mil pessoas da linha da vulnerabilidade social, não só através da agroecologia, mas através de outros programas, né, que a empresa tem. Então, hoje, né, nós teremos essa aula inaugural, que eu apresento para vocês o curso. Teremos 7 encontros online, como esse, que vai permitir a nossa interação, e mais uma aula gravada, porque uma das aulas cai no carnaval, né? Aí vocês não querem vir aqui assistir aula, não é verdade? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês o link da aula gravada e depois a gente tira dúvida na próxima aula. Então, ele é às terças-feiras, 2 horas por semana. Começa no dia 8/2, hoje, com essa aula inaugural, e vamos ter mais 7 encontros online, uma aula gravada, então vai se estender só mais uma semaninha, então isso encerra em 5 de abril de 2022. As aulas são interativas, daqui a pouquinho eu já vou dar oportunidade para vocês perguntarem alguma coisinha, e a gente vai ter sempre a disponibilização no nosso grupo de WhatsApp do link para vocês terem acesso às aulas gravadas, né? E esses links, eles são autorizados mediante que eu envio por e-mail para cada pessoa, né? Aí a pessoa, eu autorizo para aquela pessoa que tem um e-mail, então eles vão ter acesso. Nós vamos propor exercícios práticos, que são muito importantes, básicos, e vocês vão estar recebendo o certificado com 70% de participação, porque vocês podem ter algum motivo que não possam participar, né? E a apresentação de pelo menos um dos exercícios propostos. Então, e a gente vai, claro, dar todo o apoio para que vocês façam os exercícios, né? Que é muito importante. Alguma pergunta até agora, pessoal? Tá tranquilo? A pergunta, assim, vocês comentam que 70% de participação, essa participação pode ser pela visualização das aulas gravadas também? O ideal seria, pode ser, inclui também, mas precisamos ver como está confirmando isso. Eu vou estar fazendo o exercício. Sim, professor? Sim, na plataforma, né, que vai ficar acessado os vídeos, né? Registra quando a pessoa vê, tá? Fiquem tranquilos. Então tá tranquilo, ótimo, muito bom.
Bom, pessoal, então o nosso primeiro encontro, que é o próximo encontro da semana que vem, né? Nós vamos conversar sobre quando plantar as hortaliças. Porque o erro que a gente mais percebe, né? Quando as pessoas vão cultivar as hortaliças, é que elas plantam, infelizmente, nas datas erradas, né? Todo mundo acha que as hortaliças devem ser plantadas o ano todo, o tempo todo. E isso, infelizmente, não é, porque as hortaliças, elas vieram de regiões diferentes. Pode falar, amor. Eu esqueci que eu tinha uma dúvida, que eu tenho, inclusive, há muito tempo. Eu gostaria, se isso não fizer parte do curso, eu gostaria muito de conversar com você em algum momento sobre isso, que é sobre a assinatura astrológica das plantas. Que eu estava pesquisando isso na biodinâmica, e é bem raro, porque eu não encontrei lugar nenhum. Eu vou apresentar daqui a pouquinho. Vai ter essa aula. Não sei se é bem com essa linguagem como você falou, mas... Então, porque assim, as hortaliças, pessoal, elas vieram de diferentes localidades, né? Ou seja, elas têm centro de origem diferentes, né? Tem hortaliças que, por exemplo, a berinjela, para quem não sabe, ela veio da Índia, né? Então, como é o clima na Índia? Lá na Índia, ela iniciou e começou a ser, né, desenvolvida há milhares de anos, se adaptando àquelas condições climáticas, né? De alguma forma, nós sabemos que a Índia é um país quente, ou seja, vai ser difícil produzir berinjela nas épocas frias, com exceção de regiões como Goiás, aí onde o Aurélio está, que é quente o ano inteiro, né, Aurélio? Então, é possível, com certeza, estar produzindo o ano inteiro. Por sua vez, né, as cenouras, o trigo, as ervilhas, vieram dessa região aqui mais fria, aqui, dessa região aqui que a gente chama sudoeste da Ásia. E essa região é uma região, quando o frio é frio, o verão é quente, ou seja, com as estações bem definidas. E ela desenvolveu uma estratégia de produção preferencialmente nas épocas mais frias. Aqui no Brasil, ela já vai desenvolver muito bem no outono, inverno e primavera, e muito mal no verão, em qualquer parte do Brasil. A menos que sejam regiões de montanha, que realmente tem um clima frio até no verão brasileiro, né? A Serra Gaúcha, por exemplo, né? E algumas outras regiões aqui do Brasil que têm esse clima mais frio no verão, né? Campos do Jordão, por exemplo, aqui mais próximo de nós, né? Então, vai ter um desenvolvimento melhor. Isso nós vamos ver com calma, em detalhes, para as diferentes culturas, né? O quiabo, por sua vez, veio da África. Então, eu vou dar um chute, vamos ver se alguém acerta, né? Que época do ano que o quiabo vai desenvolver melhor? Pode chutar, gente. Provavelmente no verão, né, Lu? Se é da África. Perfeito, mesmo aqui no Goiás, o quiabo plantado nas épocas mais frias é puro milde, sem uma aplicação do leitinho, alguma coisa, não vai. Isso, é que ele exige também, ele gosta do verão, ele gosta do calor e gosta da umidade também, né? Por isso que dá o problema do míldio. E aí, o que a gente tem nós? Vamos falar um pouco da América Central, né? O milho, as abóboras, outras culturas que nos indicam. A gente sabe que a América Central tem umidade, tem calor, ou seja, essas culturas gostam de primavera, verão, né? A gente vai pegando e vai percebendo que se eu não sei nada de produção de hortaliças, mas eu pesquiso assim, centro de origem da batatinha.
E aí eu descubro que ela veio aqui da cordilheira, né? Das cordilheiras americanas, em especial do Peru, a gente já vai começar a perceber que ela é uma cultura, né, de altitude, que gosta de clima mais ameno, mas seco, né? Então, a gente vai começar a perceber a época de produzir. E essa época é determinante para a gente ter resultados positivos, né? Vou mostrar para vocês um exemplo bem que nós vamos aprofundar, né, no próximo encontro sobre o Mediterrâneo e Sudoeste da Ásia, né? Que é aqui várias culturas que preferem, né, no nosso clima, principalmente o inverno e a primavera, outono, inverno e primavera. E como elas estão acostumadas com verão e outono secos, né? E o nosso verão e outono é chuvoso, elas sofrem muito. Agora, fala para mim, gente, o que a gente mais come? Não é couve? Alface? Salsinha? Cebolinha? Tomate. Cebola, alho, tomate também, mas dessas culturas aqui, fora o nabo, né, a mostarda, assim, o resto são todas nosso hábito alimentar quase que regular, não é verdade? Pois essas culturas que vieram com a colônia, com a coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa ficava com aquela vontade de comer essas verduras e começaram, né, a plantar aqui na região. Algumas regiões deu certo, outras regiões não deu certo. E aí, com esse hábito alimentar da coroa portuguesa, né, a gente começou a realmente ter as dificuldades de produção. Por quê? Porque não são culturas aqui da nossa região. Da nossa região é a mandioca, é a batata doce, né? E também muitas abóboras. E essas comidas, né, que eram das pessoas nativas, das pessoas pobres, passam a ser considerada comida de pobre. Abóbora, milho, batata doce, mandioca. E comida de pobres, né? Que é barata, fácil de produzir, né? E é adequada ao nosso clima local, passa a não ser assim corriqueiro assim tão forte assim na alimentação das pessoas, né? E aí as pessoas almejam realmente, infelizmente, né, os alimentos mais raros, principalmente aí o alho, a cebola, as ervilhas, que têm mais dificuldade de produção na nossa região, né? E aí, ainda com a entrada da agricultura convencional, que passa a compensar esse desencontro com o nosso clima, a agricultura convencional ela vem para a planta fica estressada porque ela está com calor. Então ela começa a desenvolver uma doença. Aí vem o agrotóxico para suprir aquela necessidade. São apenas remédios, né? São apenas remédios que a gente passa a usar. E aí dá um bichinho, ela fica estressada com calor. O estresse causa tudo de ruim nas plantas, assim como causa em nós, não é? O estresse nos causa inúmeras doenças e pragas. Então, esse estresse climático faz com que a couve tenha muitos pulgões. Aí eles aplicam agrotóxico para controlar os pulgões na couve, né? Então, o primeiro passo para a gente fazer uma agricultura agroecológica de qualidade é plantarmos as hortaliças na época, né? Então, outra coisa, quando a gente estuda os centros de origem, a gente aprende a entender o que a gente tem que respeitar a natureza dessa planta de onde ela vem. Por exemplo, a gente quer produzir uma couve de qualidade, uma salsinha, uma cebolinha, uma cenoura, eles são originários de regiões de pH entre 6 e 7. São solos de origem calcária. E os nossos solos são tipicamente ácidos.
Ou seja, nós vamos ter que fazer correção com calcário. Não dá para a gente ir contra a natureza dessa planta. Então, eu vou explicar para vocês, em algum momento do curso, né, a fazer a análise de solo, a interpretação e fazer as correções conforme a necessidade das culturas. A sua filhinha também quer aprender um pouco de hortaliças, Aurélio? Tá sempre aqui, ajudando o pai a trabalhar. Que bom. E aí, pessoal, nós vamos conhecer também outras plantas que muitas vezes passam despercebidas na nossa horta e que são plantas nativas, adaptadas, não são bem nativas da nossa região, algumas vieram de fora, assim como misturadas no meio das outras sementes, mas muitas delas exigem menos do que as próprias hortaliças tradicionais. São o caso das plantas alimentícias não convencionais. São plantas que nós consideramos, vamos dizer assim, mato, né? E que muitas vezes elas trazem propriedades medicinais, qualidades nutritivas que não podem ser desprezadas, né? Então, nós temos aí, mas que também são da mesma origem da cenoura, ou seja, vão ter o seu desenvolvimento natural no outono e inverno, aí o dente de leão, a serralha, a azedinha, peixinho, o almeirão roxo, por exemplo, né? E dando o exemplo aí para vocês, né, de uma cultura que é muito comum no nosso hábito alimentar e que tem uma inversão da época adequada de alimentar. Por exemplo, né, a alface. Que época que a gente mais gosta de comer alface? Não é agora? No verão. No verão, né? Porque verão é que é gostoso comer alface fresquinho, né, gente? É difícil a gente querer comer assim mandioca agora no verão, né? No calor. Uma sopa de mandioca bem quente. A gente não quer, a gente prefere uma saladinha de alface, né? Com rúcula, por exemplo. Né? Super gostoso, né? E aí, gente, ela é, como eu falei para vocês, originária do Mediterrâneo e sudoeste da Ásia. Ela está acostumada com verão e outono seco. Então, qual que é o hábito dela lá no centro de origem dela? No centro de origem dela, quando as sementinhas dela, né, elas dispersam no outono. Aí, no outono, elas dispersam. Como elas não suportam geada ou congelamento, elas ficam bem quietinhas no inverno, dormindo, bem quietinhas. Aí, então, quando chega a primavera, elas despertam. Elas despertam e começam a nascer naturalmente lá no centro de origem delas. E aí elas formam o que a gente chama uma roseta maravilhosa e grande. E essa roseta, com o aumento da temperatura no verão, essa roseta, ela solta o pendão. E aí, o que ela faz para proteger? Quando ela solta o pendão, ela vai florescer e vai formar as sementes. Ou seja, ela vai proteger os filhinhos dela. Como que ela vai proteger os filhinhos dela? Ficando amarga, soltando látex. Então, ela não quer que ninguém coma ela, porque ela fica amarga. Então, gente, agora no verão, o normal da alface é diminuir o tamanho da folhagem da roseta, ficar amarga, soltar látex e penduar. Então, não é para a gente comer alface agora, porque agora ela quer se reproduzir. Então, é normal as alfaces ficarem pequenas porque a gente quer comer as folhas, né? Na verdade, ela fica do tamanho suficiente para soltar o pendão. Então, é normal elas ficarem amargas. Ou seja, a alface produz muito, assim, no pensamento que a gente quer comer as folhas, elas produzem mal, porque elas vão dar alfaces pequenas. Então, o que os agricultores fazem?
eles acabam tendo uma redução de produtividade. Eles colhem alfaces pequenas, antes delas pendoarem, e aí ele poderia colher uma alface grandona, bem bonita, ele colhe uma alface pequenininha, né? Antes dela ficar amarga, ou seja, aumenta o custo de produção dele, porque ele, em vez de ter que fornecer uma alface grandona, ele fornece 2, 3 alfaces pequenininhas, né? E muitas vezes elas não suportam o calor e começa a ter essa queima das bordas que vocês estão vendo aqui, que é a chamada deficiência de cálcio, né? Então, essa queima das bordas, ele acaba tendo que aplicar cálcio para ela não ter esse desenvolvimento desse problema. Então, a alface ela ainda é menos nutritiva no verão. Então, a gente vai comer uma alface que custa mais alto por agricultor e menos nutritivo. Então, por isso... Pode falar. Professor, eu quero saber assim, mas se a qualidade é mais pouca, mas a nutrição é a mesma? Não, ela é deficiente de cálcio, coitadinha. Então, não compensaria, não seria adequado nos alimentarmos de alface janeiro, fevereiro, por exemplo. Dezembro, janeiro, fevereiro. O certo seria nós comermos outras plantas que produzem naturalmente nessa época para a gente ter um alimento realmente com valor nutricional. Entendeu, Bruno? Entendi. É porque aqui mesmo que eu sou do Nordeste, né? Aqui mesmo ela se prejudica muito mesmo no tamanho. Até aqui mesmo poucas pessoas que plantam, só menos alface aqui. Agora as outras coisas caem bem na irrigação. Certo, tá certo, Bruno. Obrigada pela confirmação. Fala, Aurélio. Essa observação em relação à nutrição da alface, valor nutritivo, ela vale também para produzida em casa de vegetação, estufa? Vale também, mas diminui o problema, porque como a alface ela gosta do verão seco, se você pôr a estufa, você vai simular o verão seco. Mas ela não vai deixar de pendoar e você vai ter que colher ela pequenininha, mas vai diminuir o problema. Se você coloca ainda um sombrite dentro da estufa para diminuir a temperatura, ela vai ter menos essa queima das bordas. Então, se você colocar... Pode falar. Então, pode dizer que com esse sombrite, dá certo plantar? Vai ajudar, viu? Você ter melhores resultados. No verão, que eu digo. O sombrite aí, no caso, completando a pergunta do Bruno, seria de quantos %? O ideal seja, não um sombrite muito forte, não. Uns 30% seria mais adequado. E, de preferência, um aluminete, que é um sombrite prateado. Esse é comprovado que dá bons resultados no verão. Acontece isso, que o agricultor, como o consumidor, não tem essa consciência, né? Ele acaba se aumentando o seu custo com a implantação de estufas, sombrite e várias outras técnicas que permitem ele acabar produzindo no verão. E também tem outra coisa, acaba comprando sementes muito mais caras, que tem alfaces híbridas tecnicamente adaptadas à condição do verão. Só que essas sementes custam 10 vezes mais caro que uma alface comum que é adequada para a época. Então, mais essa questão. É verdade, professora. Aqui mesmo no Nordeste tem esse milho transgênio que ele não dá praga nem... Mas também é caro, viu? Exatamente, né, Bruno? É isso mesmo.
Então, comportamentos semelhantes, nós temos a rúcula, o almeirão, a escarola, mostarda, a selga, nabo, rabanete, salsa, cebolinha, ou seja, quase tudo, né? Então, a gente tem que buscar as alternativas. Por isso que o universo das punks vai ajudar bastante a gente passar esses 3 meses mais tranquilos. E aí eu vou falar isso para vocês com maior profundidade na semana que vem, tá bom? O nosso segundo encontro, a gente começa a entrar na agricultura biodinâmica. Por quê? A agricultura biodinâmica, a primeira coisa que ela faz é respeitar os ritmos naturais. Então, por isso que a gente começa falando das épocas de plantio. Depois, nós vamos começar a aplicação de técnicas da agricultura biodinâmica. A gente vai entender a importância das sementes próprias e a influência dos astros, né, dos ritmos astronômicos no bom desenvolvimento dessas sementes. O quanto que plantar na época certa e respeitando a influência dos astros, a gente vai conseguir ter melhores resultados, né? A agricultura biodinâmica ela foi desenvolvida em 1924 pelo filósofo Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ele já vinha trabalhando a antroposofia, que é uma ciência espiritual, só que era aplicada à medicina, à matemática, à educação, e aí então ele aplicou para a agricultura, para o benefício da agricultura, depois de desenvolver várias pesquisas, né? Então, marca a agricultura biodinâmica o curso agrícola que ele realizou na Alemanha em 1924, na época de Pentecostes. As pesquisas que foram realizadas e o conhecimento dos ritmos astronômicos na agricultura foram aprofundados por uma seguidora de Rudolf Steiner, né, que é a Maria Thun. Ela, por mais de 50 anos, ela desenvolveu pesquisas comprovando a influência da Lua e das estrelas no desenvolvimento das plantas, né? Então, a partir desses conhecimentos que ela teve, nós temos o calendário astronômico agrícola, né? Esse calendário, ele é comercializado pela Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e ele tem o dia de você semear, que favorece um bom desenvolvimento de hortaliças de fruto, hortaliças de raízes, hortaliças de flor, de folha, né? Por exemplo, hoje é dia 8 de fevereiro. Hoje é dia de semeadura de hortaliças de fruto. Ou seja, hoje é bom para a gente semear milho, berinjela, tomate. Bom, aí a gente tem que ver a época, se está na época, né? E abobrinha, por exemplo, nós vamos ver isso em profundidade, essas influências no próximo encontro. E vamos também, a primeira atividade prática que eu vou pedir para vocês, mas claro, vocês vão escolher uma das atividades práticas para vocês me apresentarem. Primeira coisa, na hora de produzir, vocês precisam conhecer o clima da sua região, para você saber o que dá em cada época. Então, eu vou orientar vocês a como estudar, a perceber que época que chove, que época que fica mais seco, mais calor, mais frio e que dá geada, para a gente saber o que semear em cada época, né? Sabemos que as mudanças climáticas estão prejudicando a nossa vida, está deixando tudo maluco, né? Mas a gente ainda tem milhares de anos aí de evolução das espécies. Então, não é bem assim que elas vão mudar muito o comportamento aí do dia para a noite, mas a gente tem um desafio muito grande aí, tá? E vamos montar um calendário das melhores épocas naturais de plantio direto ou semeadura de mudas e colheita de cada cultura. Então, nós vamos saber direitinho
à época que cada hortaliça produz, né? Então, já é um bom começo e vamos aprender a fazer essa semeadura de acordo com os ritmos astronômicos. Uma outra atividade prática que eu vou propor, né, seria realmente vocês fazerem aí, eu vou ensinar vocês a fazer um substrato para a produção de mudas. Vai ser um primeiro exercício. Gente, já realizei esse curso, como eu falei para vocês, online, desde 2020. E todas as turmas fizeram substrato, fizeram exercício da semeadura de acordo com os ritmos astronômicos. É uma experiência muito interessante, porque se vocês praticam, vocês vão tendo dúvidas, né? E vão tirando dúvidas. Então, vale muito a pena. Esse substrato, pessoal, é o que, por exemplo, um agricultor que a Cláudia conhece muito, faz lá na horta dele, na horta lá do Marcelo, né? O Christoph e outros agricultores aí que a Cláudia e o Vitor, né? E o Marcelo aí conhecem da região de Botucatu. Então, é um substrato extremamente prático que eu desenvolvi desde que eu comecei, Aurélio, a produção de hortaliças lá em Ibiúna, né? E, claro, fui aperfeiçoando. No terceiro encontro, nós vamos conhecer a alma da agricultura biodinâmica, que são os preparados biodinâmicos. Os preparados biodinâmicos, eles são como se fossem remédios homeopáticos, que vêm para ajudar na vivificação do solo, para tornar esse solo mais sensível às práticas agroecológicas, para deixar esse solo vivo, rico, para ajudar as plantas a ter um melhor desenvolvimento e ter mais resistência às doenças. E vamos aprender também a tornar o nosso adubo, que é o composto, muito mais potente. Então, Rudolf Steiner traz para nós os preparados biodinâmicos para ajudar a gente a trabalhar com uma terra que inicialmente ela está doente. Que uma agricultura que vem da produção convencional, com o uso de adubos químicos e agrotóxicos, ela está totalmente desequilibrada. Ela perde o rumo, vamos por assim dizer. E os preparados biodinâmicos ajudam a trazê-la para esse rumo, né? Esse é um dos grandes diferenciais das outras produções. Vários conhecimentos que eu trago aqui é base para a agricultura orgânica, mas eu trago alguns diferenciais da biodinâmica, que é o uso do calendário astronômico, que os antigos usavam muito, né? Se guiavam pelo ritmo da luz. O conhecimento dos antigos era intuitivo. Eles sabiam que plantar o milho na minguante teria menos problema de caruncho. Por quê? E testaram isso várias vezes. Será que não funciona mesmo? Professora? Pode falar, Bruno. Pode ficar interrompendo assim ou não? Um pouquinho pode. Quando não puder, eu fico para você. Espera, tá bom? Viu? Aqui mesmo nós faz mais esterco de animais. Aí o que eu vou ensinar no curso, como você pegar esse esterco de animal, deixar ele bem equilibrado com o uso dos preparados biodinâmicos. Certo? Então, seu esterco vai ficar melhor ainda. E aí, no quarto encontro... Eu estou perguntando assim porque eu tenho medo de ficar atrapalhando e alguma dúvida, aí eu... Tá. Você aguarda um pouquinho, que aí eu já dou a oportunidade aí de você perguntar, tá bom? E aí, no quarto encontro, né, nós vamos falar um outro conceito da agricultura biodinâmica, que é a propriedade como individualidade agrícola. Ou seja, como que eu vou integrar as ações da minha propriedade para que eu fique menos dependente de insumos externos, né? Como que eu vou ficar menos dependente de insumos externos?
Então, a propriedade como individualidade agrícola, ela mostra como eu vou integrar as partes da minha propriedade. Eu vou entender a importância, né, da mata ciliar, para que eu possa proteger a água e ter uma quantidade de água que vai me ajudar a ter uma boa irrigação, uma irrigação adequada, né? A importância de eu proteger o solo, manter o solo coberto, para que eu não prejudique esse solo com a erosão. Eu vou aprender a importância de eu ter matas, né, em volta da minha propriedade, vegetação nativa, que vão apoiar, né, essas plantas a terem abrigos para os inimigos naturais das pragas. Vocês vão entender o que é isso. Ou seja, vão proteger também a minha horta do vento. Vocês vão aprender a importância de ter criações, sendo possível ter criações, para que eu possa ter o esterco e produza um material de melhor qualidade, né? Um esterco para poder adubar a minha horta, né? E vamos aprender que o homem, ele é o grande administrador desse organismo agrícola. Ele é o regente de tudo isso. Então, ele precisa respeitar cada reino. O reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, que é a água e o solo. E o homem, ele é o grande orquestrador. Nós vamos aprender isso, né? Chegou agora, né, uma pessoa que está levantando a mão, pode falar? Que é o Orlando. Você pode abrir o seu vídeo, por favor, Orlando? Bom, vamos dar continuidade então, pessoal. Paz de Cristo. Boa noite. Boa noite. Pois não. Estou escutando, pode prosseguir. Tá certo. Muito bom. Você se inscreveu no curso, Orlando? Sim. Professor, o senhor reconhece? O Overlando está inscrito como interessado, né? Interessado. Positivo. Obrigado, Orlando. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, tchau. Então, vamos lá. Então, nesse processo de desenvolver, né, esse organismo que seja independente, né, de insumos externos, nós vamos imitar a floresta. Vamos entender como imitar a floresta para que a gente seja independente de insumos externos. A floresta, pessoal, alguém já viu alguém adubar a floresta? Eu não conheço ninguém que tenha adubado a floresta, né? A floresta é independente de insumos externos. Então, nós vamos olhar para a floresta, ver como ela faz essa adubação e vamos desenvolver técnicas que imitam a floresta. Vou falar para vocês não precisam, a gente tem vários estágios e várias condições, depende de área, de terra e tudo. A pessoa no apartamento não vai fazer o que a gente chama de sistemas agroflorestais, né? Então, o sistema agroflorestal é um sistema muito bom que ele, de verdade, assim, imita a floresta na sua produção. Com o passar do tempo, você se torna independente de insumos externos, né? Nós vamos, então, aprender, né, a outra técnica que imita a floresta e que põe muita quantidade de matéria orgânica no solo, que é a adubação verde. Essa é a técnica primordial. E é muito importante, ela é a base de todo o trabalho. Uma terra fraca, né?
ela pode ser regenerada com o uso da adubação verde. Então, nós vamos aprender em detalhes, né? A gente nunca viu uma floresta com solo descoberto. Ela sempre tem folhas cobrindo esse solo. E aí nós podemos desenvolver técnicas ou conseguir apoio da prefeitura, da poda de árvore. A gente pode pedir num condomínio para guardar a grama para a gente, né? Ou a gente pode plantar um napier, picar e usar como cobertura morta dos canteiros. Isso ajuda e muito a manter o solo coberto, porque o solo coberto diminui o mato, que a gente tem que limpar, porque as plantas que estão ali desenvolvendo, pelo menos no começo do desenvolvimento, atrapalha a cultura principal que a gente tem objetivo. Elas ajudam se elas estão na margem, mas estão ali, juntinho, em cima do canteiro, atrapalha um pouco, né? Pelo menos no início do desenvolvimento. Elas conservam a umidade do solo, então eu vou gastar menos com irrigação. Então, nós vamos aprender como fazer essa cobertura morta. Vamos aprender a fazer os nossos adubos. Um adubo básico, importantíssimo na agricultura biodinâmica, orgânica, agroecológica, é o composto, né? É o nosso adubo base. Nós vamos aprender a fazer. Vamos aprender também a fazer um adubo que a gente usa para as culturas mais exigentes, que é o caso do bocashi. Ele é básico, gente, traz um resultado assim muito bom. É uma atividade prática que eu vou propor. E a base, o solo, ele é muito rico em micro-organismos. Então, nós vamos aprender a produzir os micro-organismos da mata, né? E que é essencial para tornar esse solo realmente independente de insumos externos. Fácil de fazer, vocês nem acreditam. Vocês vão ficar assim, nossa, é tão simples assim? Né? Pois é, tão simples assim, né? Vamos aprender, aí nós vamos começar a aprender também a construir um organismo agrícola em pequenos espaços urbanos, né? Produzir jardins funcionais. Olha que lindo esse jardim aqui de milho com abóboras, né? Com couve, a gente poder ir lá colher uma flor e comer um brócolis, uma rúcula, né? Fica bonito também, né? E para isso, na cidade, a gente também tem que produzir o nosso adubo. É nosso dever, inclusive, não colocar no lixo os nossos resíduos orgânicos. Então, nós vamos aprender a fazer uma composteira doméstica, né? Que é base realmente para quem mora na cidade. Nós vamos continuar os nossos conhecimentos de produção no campo, a partir do 6º encontro, depois que nós aprendemos a base da agricultura orgânica e biodinâmica, vamos, então, a conhecer o grupo das hortaliças, as exigências das hortaliças folhosas, que eu chamo grupo da alface, as exigências das hortaliças de fruto, que é o grupo da berinjela, as exigências das hortaliças de raízes, que é o grupo da cenoura, por exemplo. Então, vocês vão ter orientações. Primeiro, vamos aprender a fazer uma análise de solo, a interpretar esta análise de solo e fazer a adubação de plantio de acordo com os grupos das hortaliças. Depois, no próximo encontro, nós já plantamos as hortaliças, né? Vamos aprender o manejo delas. Como eu vou fazer a irrigação? Como eu vou utilizar a cobertura morta? Se eu irrigo pouco, que problema que me traz? Se eu irrigo demais, que problema que me traz? Né? E aí, então, eu vou aprender a cultivar, a irrigar também em canteiros suspensos ou vasos, porque tem muitas pessoas que utilizam essa técnica para produção de morango, né? Isso daqui é uma estufa enorme de produção de morango, uma cultura altamente rentável e que dá, num espaço pequeno, eu produzir essa cultura que é muito valorizada, né? Por exemplo.
Vou aprender a fazer adubações de cobertura, se necessário, fazer adubações foliares. Aí, gente, é quando planta fora de época. Só dá zebra. Eu vou ajudar vocês a resolverem umas zebrinhas quando plantam fora de época, né? E aí, então, vamos falar da importância da biodiversidade para a gente não ter problema de pragas, a importância de ter flores em volta da nossa horta, para que ela realmente tenham inimigos naturais das pragas e tenham principalmente abelhas para polinizar as culturas que precisam ser polinizadas, né? E aí, né, se mesmo assim eu tiver algum problema de pragas e doenças que normalmente ocorrem devido ao plantio fora de época, eu vou aprender a combater algumas pragas e doenças com algumas receitas caseiras que são amplamente, quando necessário, e permitidas na agricultura orgânica e biodinâmica, tá? Vamos aprender a fazer o manejo biodinâmico das doenças, né? Usar o chá de cavalinha, né? E outras técnicas também que existem na agricultura orgânica. E para encerrar o nosso encontro, né, o nosso curso dessa parte básica, né, nós vamos aprender também, quem está na cidade e tem pequenos espaços, a produzir, por exemplo, em canteiros suspensos, né? Dá para produzir de tudo, tomate, cenoura, né? Temperos e morango, como eu falei para vocês, para essas pessoas que querem fazer alguma experiência na cidade. Bom, pessoal, depois eu vou convidar vocês, quando encerrar, né, este módulo, a realizarem os módulos 2, 3 e 4, que são módulos onde eu aprofundo para quem quer fazer uma produção comercial das hortaliças. Então, aí eu aprofundo, por exemplo, plantio de batata, cebola, cenoura, tomate, né? Então, aula exclusiva de tomate. Aí, porque assim, gente, não é tão simples assim fazer uma produção comercial, né? Primeiro a gente aprende o básico da horticultura orgânica, biodinâmica, agroecológica, e depois a gente aprofunda. E, por fim, né, se a pessoa realmente quer, né, fazer uma produção comercial, ela tem que fazer o planejamento da produção. Então, o último módulo, ela vem com esse enfoque mais comercial, né, de aprender a fazer o planejamento da produção e fazer o estudo de viabilidade aí do seu negócio. Tá bom? É um curso longo. Eu já estou na segunda turma, a primeira turma que começou na BD, fez os 3 módulos, começou com 40 alunos, e depois a gente encerrou com uma turma de 20 alunos que tiveram esse interesse de ir até o final. Eu tenho resultados incríveis que eles apresentaram no último módulo, então só depende de vocês quererem caminhar conosco até o final da jornada. Bom, pessoal, a gente ainda tem... Muito obrigada. A gente ainda tem alguns minutos. Vocês têm alguma pergunta? Professor Ademir, o senhor quer explicar um pouquinho sobre a plataforma? Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Aí a gente parte para explicar o uso da plataforma. Será que o senhor vai conseguir? Senão o senhor faz um tutorial e manda... Sim, eu posso explicar assim. Só me apresentar por uma questão, né, de respeito, até que todos se apresentaram, né? Desculpa. Tranquila. Meu nome é Ademir Morelli, né? Eu sou natural de Lençóis Paulista, né? E quem falou aí que é perto de Macatuba, né? A Denise. A Denise Artioli, né? Conheço a família Artioli lá de Lençóis, né? Bom, eu sou ecólogo, eu fiz ecologia na Unesp de Rio Claro, né? Participei, né? Fico muito feliz de ter participado do primeiro encontro brasileiro de agricultura alternativa, 1983, se não me engano. Tá? Estava entrando na ecologia, já fiz o primeiro encontro brasileiro, daí eu fui também no segundo, né? Que foi em Cuiabá. Depois eu fiz outros cursos. Famoso esse encontro de Cuiabá, professor. Sim, foi bastante, né? E teve depois voltei para uma área mais
técnica, né? Fui trabalhar com sensoriamento remoto para avaliar desmatamento na Amazônia, né? Então, foi o segundo meu mestrado nessa área, e depois o doutorado que eu voltei a mexer com ecologia, mais com a minha área original, que é ecologia da paisagem, né? E hoje eu dou aula de ecologia de ecossistemas na Unital, sou professor, né, lá do departamento de biologia, né, de biociências. Então, a gente está trabalhando. E faço parte, né, também da Associação Pro Ecovilas, e sou coordenador do curso, né, de Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas, né, que é oferecido tanto pela Associação Pro Ecovilas como para a Unital, Departamento de Arquitetura, que eu dou aula também, né. E aqui, acho que a principal motivação, né, de estar aqui, trabalhando aqui, é que nós temos que exatamente fazer isso. Olha que maravilha, um grupo bastante heterogêneo, né, de diferentes localizações do Brasil, e difundindo esse conhecimento para a produção orgânica, né, para a produção de alimentos. Então, é uma das coisas principais aí que motiva. E a ideia é realmente essa difusão. E aqui, né, que eu estou colaborando, né, nesse curso é com a plataforma, né? Também não sou dessa área, viu, Morena? E, como eu falei, a gente tem que se transformar, tem que estar sempre, né? Então, com a pandemia, foi um desafio dar aulas online, e aí eu acabei aprendendo a editar vídeos, mexer na internet, produzir sites, tive que me virar e me transformar, né? Então, eu vou explicar um pouquinho, não é função agora explicar o site como um todo, mas às vezes alguma dificuldade até que vocês estão tendo, porque há uma questão, infelizmente, que tem que ser a questão da segurança. Então, como tem muitas pessoas que invadem sites, né, que causam problemas até no conteúdo dos sites, então essa plataforma do curso, ela até por direitos autorais, né, dos direitos de quem está lá, que trabalhou, que desenvolveu o curso, de quem está pagando o curso, né, também, né? Então, ela tem várias camadas de proteção, né? Então, acho que vocês tiveram um pouco de dificuldade de fazer inscrição, é porque vocês têm que passar por essas diferentes camadas de proteção. Então, quando você está no site, você está num nível de proteção. Quando você entra na plataforma, a proteção é maior, só que também o nível de exigência, né? Você tem que ser um membro do site, né? Você tem que depois solicitar a participação, né? Seria como se confirmasse a presença no curso mesmo. Então, existem várias camadas, e aí eu creio que cria um pouco de dificuldade para as pessoas, mas eu estou à disposição. Creio que não é esse momento agora, porque eu posso fazer um tutorial mesmo, né? Mas posso explicar com calma, e estou à disposição, né? Pelo WhatsApp, vocês podem me acessar, tá? Olha, estou tendo dificuldade para fazer a inscrição, né? Tem a Mariana, né, Mariana? Eu ajudei vários aí, né, a fazer a inscrição, que tiveram dificuldade. E a plataforma, ela é uma plataforma que permite, né, isso é importante, permite, primeiro, vocês terem não só acesso ao conteúdo, né, mas vocês terem também, né, várias outras ferramentas, por exemplo, um grupo de discussão, é muito importante, né, para vocês se conhecerem entre si, quem está fazendo o curso, trocar experiências, né, isso é importantíssimo. Depois vai ter também as perguntas mais frequentes. Então, às vezes, vocês têm dúvidas, né, e ficam lá jogando no WhatsApp. É muito mais fácil. Às vezes, você vai num lugar que tem perguntas já frequentes, né? Se tiver ali, facilita a tua vida, facilita a vida de quem, né, está dando o curso e tudo mais. Então, logicamente, aí já pula etapas, né? Otimiza todo o tempo. E também, né, a plataforma ela vai ter alguns formulários, né, para conhecer um pouco melhor vocês, tá? Essa aqui foi uma apresentação, mas existem muito mais perguntas, né, que nós vamos fazer. Quais expectativas? São várias perguntas que avaliam isso, né? Então é muito importante para nós, né, Luciana, conhecermos bem vocês, até para poder melhor atendê-los, tá? Então essa é a questão que a plataforma do curso ela possibilita isso, ela otimiza isso, né? Então, vocês perderam uma aula. Poxa, eu perdi uma aula lá, não pude participar. Está lá o link da aula gravada, né? As principais questões. Então, vocês vai ser um local onde vocês vão encontrar ali as informações de forma organizada, tá? Então, é isso. E aí, né, novamente, né, quem for fazer inscrição, quem está com dificuldade de acesso e tudo mais, por favor,
tá? É só entrar em contato comigo, que daí eu vou explicar com detalhes e vou colocar alguns vídeos tutoriais também, né? Para poder, né, assim, devido à segurança, né, ter essa complexidade aí, passar por essa complexidade que é fazer a inscrição, tá? É isso que eu agradeço aí a todos, fico muito feliz aí do grupo todo, e um grupo muito rico, muito diverso. O som, Luciano. Microfone. Mostrar um pouquinho para vocês a plataforma. Eu posso mostrar também. Bom, eu posso mostrar, talvez fique mais fácil para falar. Eu Tá ia bom. entrar lá, mas Tá. o senhor quer... Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu que consigo. O senhor está pelo celular ou pelo computador? Não, computador. Eu posso mostrar aqui para o pessoal. É bem facinho, tá? Tranquilo. Aqui. Vou compartilhar com vocês, né? Vocês já está compartilhando, vocês estão vendo, né? Vocês acessam o link Assentamentos Sustentáveis e ecovilas.org/producão, né, que não pode ter o cedilha, hortalicas/biodinâmicas, né? E aí vocês entram, já tem aí o curso completo, e aí já tem o módulo 1, que é o que está disponível, né? Tem que fazer o módulo 1 para poder fazer os outros módulos. E aí tem toda a explicação, a divulgação aí do curso, né? Que aí vocês conhecem. Vamos dizer que vocês vão fazer a inscrição, né? Aí, então, vocês vão entrar a inscrição, assim, várias pessoas, o próprio Marcelo fez direto, porque me conhece, né, Marcelo? Mas é importante se inscrever para poder ter acesso às aulas gravadas, principalmente. Nós vamos interagir ali bastante no grupo, mas é interessante ter esse acesso. Aí, então, você clicou na inscrição, aí você clica participar, né? E ele vai cair nesse item que é enviar solicitação. Esse aqui é a etapa que o professor falou, que é para dar segurança, né? Aí você vai clicar aqui, enviar solicitação, o que é? Você vai clicar aqui. É porque eu acho que eu já enviei solicitação, será que dá certo? Dá. Se você logar, agora vai. Tá. Tem que logar, né? É até bom que ensina eles a logar. Tá. Você vai pôr seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, né? A senha que vai criar uma senha, né, professor? Isso. Vai criar uma senha. E aí você vai clicar, junte-se à comunidade, aceita. Categoria de registro, coloca membro comum, né, professor? Pode ser aluno regular. Aluno regular. Aí você envia. Aí o professor autoriza. Depois que o professor autorizou, aí, então, vocês vão começar a ter acesso à plataforma. Professor, e agora que eu não lembro a minha senha? Então, deixa eu compartilhar aqui, eu estou logado. Tá, então eu vou fechar aqui e vou deixar o senhor compartilhar. Tá. Aqui é rapidinho, aqui eu... Que eu acho que esse é mais importante para quem já está inscrito, né? E que ainda não se cadastrou no site. Está aqui, ó. Então, esse aqui, né, com o caminho que ela falou do início, né? Então, aqui vai a inscrição do módulo 1, já foi, né? Tudo, eu tenho que passar por esse caminho também, né? E o meu, vejam, o meu já foi solicitado, então está aqui participar, né? Então, aí eu já fiz, né, aquela etapa que ela falou, então está participar. Só que chegou na etapa, né? Não, está ainda... Professor, é interessante avisar para quem ainda não se inscreveu que aí, depois que o senhor autorizou, eles vão entrar no mais aqui e que tem os planos pagos, né? Isso. É que eu não estou logado aqui, desculpa, eu tenho que fazer o login. Mas aqui, eu vou enviar... à medida que eu já fiz aquela etapa que ela falou, eu faço o login, né? Está aqui login, né? Então, eu já tenho aqui meu nome, está aqui já salvo, tudo certinho. O site salva, viu, Luciano? Mas aí já entra na plataforma, né? Certo?
Agora, isso porque eu já fiz a etapa de pagamento, né? Senão ia entrar numa etapa que era aqui visão geral, né? Que eu ia fazer aqui, né? O meu estaria pagar, né? Aí eu iria pagar ainda. E aí, a partir daí, né? Você entra na plataforma que tem todas as informações. Então, a primeira coisa que vocês, a maioria de vocês, né, tem alguns que ainda vão fazer a inscrição, né? Então, só uma coisa, eu vou sair, vou entrar com outra senha, que eu não paguei, uma senha que eu não paguei ainda, vamos dizer assim, tá? Desculpem aí, ó. Que essa aqui não está inscrito ainda. Pronto. Agora vai dar certo. Participar, né? Creio que vai dar certo. E aqui já aparece, né? Quando dá participar, já aparece o preço. Pagamento único. Aqui vou aqui, né? Ele vai. Já vai entrar aqui já. Tá vendo? Aí ele vai para a parte de pagamento. Aí você pode escolher o pagamento, né? Pagamento manual, que é para aquele Pix, né? Boleto bancário. Aqui você pode fazer até em 3 vezes, né? No valores, né? Então, aqui você registra o seu cartão e tudo mais, né? Tá? Então, aí você pagando, você já tem acesso, né? Você vai fazer uma inscrição aqui, né? E aí, já tem aqui, você já faz inscrição. Se tiver dificuldade nessa etapa aqui, tá? Vocês falem comigo, né? Pode fazer eu faço isso manualmente para vocês, tá? Então, vamos simular que eu já, né? Agora eu saio e entro como quem pagou, né? Quando vai receber um e-mail, né? E esse e-mail já vai ter, eu vou fazer tudo isso certinho para vocês verem depois, mas aqui, né? Eu já sou inscrito, então, a partir de que pagou tudo certinho, a visão que quando vocês entrarem, a visão que vocês vão ter, né? É essa visão aqui, ó, de programa de cursos online. Então, vocês entram, né? E aqui é ver, tá? Ou seja, já fui aceito, eu vou ver agora o plano. Aí aparece todo o curso. Então, aqui estão todas as etapas, tá? Aqui, uma primeira visão geral, que é essa aqui, que é a visão que até o visitante tem. E a partir daqui, né? Aqui você tem uma apresentação geral do curso e instruções para participar. Tá? Então, tem detalhado aqui, né? Tudo que eu posso explorar no curso, pessoal. É muito bacana, né? Então, o que eu posso explorar na plataforma para melhorar a minha experiência no curso? Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque facilita o aprendizado. Tá? E aí que é muito importante, né? Aconteceu uma questão com a Kátia, porque assim, o curso, você faz um módulo, uma etapa, e cada etapa fala, olha, agora eu terminei aqui essa etapa, então eu vou submeter, né? É como alguém que faz uma prova, né? Se você quiser entregar uma prova em branco, você entrega a prova em branco, só que você vai tirar 0. Então, aqui também é a mesma coisa. Quando você tiver, por exemplo, aqui na etapa 1, aqui, né? Que no caso eu tenho que concluir essa primeira aqui para entrar na etapa 1, né? Então, aqui para mim, como eu não concluí, parece só esse texto aqui de resumo, tá? Eu preciso primeiro concluir aqui, vai ter algumas perguntas para ver se vocês entenderam, né, o trabalho aqui, aí eu dou concluir. À medida que eu concluir aqui, aí eu vou para a etapa 1 e vai aparecer para mim o conteúdo da etapa 1. Entenderam? Então, eu tenho que concluir uma etapa, responder ali as questões, né? Por exemplo, aqui na apresentação, vai estar uma apresentação de vocês. Ah, mas já apresentei. São algumas perguntas mais detalhadas, né? Que às vezes vocês não querem falar, né? Não é uma coisa mais sigilosa, alguma coisa. Então, coisas que às vezes no formulário do curso você fica mais à vontade de responder ou não. Não é obrigatório, tá? É mais para a gente conhecer melhor vocês. E aí, a partir daí, vocês têm acesso a vídeos, né? Tem acesso às apostilas, tudo por aqui. Então, à medida que estão navegando,
né, já vai abrindo apostilas, a apostila vai estar em formato PDF, vocês podem ver aqui dentro, tá? Então, isso já vai facilitar para vocês a leitura e o acompanhamento do curso, tá? Aí, depois tem as sessões aqui, a discussão em grupo, ó, discussão do grupo. Está vazia porque não começamos ainda, né? Mas assim que todo mundo começar a participar, já... Ah, que legal, vou colocar um post aqui, ó, achei uma matéria interessante, né? Sobre hortaliças, tá? Ah, que legal. Então, aqui vai ter os diferentes assuntos, diferentes temas, né? E aqui, inicialmente, vai estar por etapa, né? Então, a primeira etapa, né, que vai ser a da época de plantio, né, Luciana, se não me engano, né? Sim. Então, aí vai estar lá as questões, as informações referentes a isso. Então, se vocês discutirem alguma coisa, discutam por etapas, né? Por temas, aí já fica mais fácil, todos vão estar organizadinhos. Então, aqui essa lista de discussão já vai ficar aqui desse lado aqui os membros, tá? Que podem fazer a discussão, quem está participando, né? E aqui você já deixa os comentários de vocês, né? Pode, inclusive, fazer um comentário em cima de outro comentário. Quer dizer, é interessante que pode postar mídia, né? Pode, eu quero ouvir um vídeo tal lá, né? Lógico, dando as fontes, né? Para não termos problemas, né? Geralmente, se é um vídeo do YouTube, só coloca o link, não precisa colocar, né? Aí vai ficar mais fácil para todos poderem também ter acesso a essa informação, tá? Mas essa plataforma, né? Ela vai facilitar o aprendizado à medida que se desorientados de alguma coisa, né, tiverem, além de fazer as perguntas aí nas aulas online, né, vocês vão poder também, né, ter as informações necessárias aqui, tá? E poder interagir, né, que é muito importante. A distância, né, ela pode limitar algumas coisas, mas aqui, ó, essas plataformas hoje em dia elas participam, permitem muita interação, né? Então, a interatividade aqui é bastante ampliada, né? Então, Tá certo. Tá? É isso, Tá certo, pessoal. professor. Agradeço a explicação do senhor. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato no particular com o professor, né? Para ele ajudar vocês manualmente, né? A fazerem Isso. Entrar lá na plataforma. Bom, pessoal, estamos aí, 21 horas, é importante a gente respeitar o horário, né? Agradeço a presença de vocês, estou muito feliz com a participação de vocês, pessoas muito realmente interessadas, né, em iniciar essa nova atividade aí na vida de vocês. Sejam bem-vindos e até a próxima terça-feira.